Bom dia, pessoal. Rodrigo Leite Trader. Hoje, dia 4 de novembro de 2019. Já fizemos aqui a nossa operação do dia, tá? Eu vim, na verdade, para falar um pouquinho para vocês sobre como que eu comecei, né, nessa vida de trader, como que eu me interessei no mercado financeiro como um todo. E a luta é diária, né? O aprendizado é diário ao longo de todo esse tempo, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, né? Ainda atuo na profissão, porém sempre tentei me aventurar em outras áreas, né? E no ano de 2006, 2007, mais ou menos, eu tive o primeiro contato aí com o mercado, tá? Naquela época era muito difícil, né? Não tinha muita informação no mercado. Para você operar era muito difícil, não tinha curso, no YouTube naquela época praticamente não se encontrava nada referente ao mercado, como se operar, né? Alguma coisa pelo menos inicial para você poder estar fazendo ali o seu primeiro, se aventurar, né? Inicialmente ali no mercado. Além do que corretoras, né? Era muito cara a corretagem, mercados futuros ainda praticamente engatinhando, né? Então, muito difícil, a gente acabava tradando ações, né? Então, eu comecei naquela época, né? Fiquei um ano fazendo day trade e swing trade em ações. Porém, como a gente sabe, precisa de um capital bem grande, na verdade, para você poder estar tentando ter algum lucro, né? Em ações, pelo valor, é, o valor das ações, né? E o lote mínimo que você precisa está comprando ali. Depois veio o mercado fracionado, então hoje em dia você pode fracionar, né, os seus lotes dentro do mercado de ações. Porém, a gente sabe que uma movimentação pequena ali de day trade, né, com capital pequeno, você talvez não vá compensar tanto em termos financeiros, né? Além dos custos, que os custos na época eram muito elevados, né? Então a gente tinha custos ali bem altos, tanto de plataformas, que na época também eram poucos, era o home broker, né, que a gente tinha, eram poucas plataformas, eram caras, né, as boas plataformas eram caras, além do custo de corretagem, né, que as corretoras cobravam ser bem altos. Então era muito complicado. Então fiquei um ano fazendo ali swing trade, day trade, passei algumas dificuldades, né, nesse meio tempo, perdia dinheiro, ganhava dinheiro, muita pouca informação. Livros, então, praticamente não tinha no mercado. Então, acabei ficando um ano fazendo algumas movimentações, mas praticamente saindo ali no zero a zero, né? Voltei depois ali de 2010, 2011, voltei novamente, aí já com o mercado um pouquinho mais, é, já mudando um pouquinho, né? Tendo um pouquinho mais de material para se estudar. E a gente tem muita coisa hoje na internet, no YouTube, né? A gente acaba achando de graça mesmo, muita coisa ali que auxiliam a dar os primeiros passos, né? E ali nesse ano, depois de 2010, comecei novamente, já em day trade, né? Mais focado eh, em mini índice, mini dólar, porém ainda muito perdido, né? Sem saber muito bem o que fazer no mercado, o que esperar. E a gente, quando entra no mercado financeiro, a gente entra com uma certa ilusão, né? Achando que vai ficar milionário da noite para o dia. E a gente vê que a realidade não é essa, né? Não é essa a realidade do mercado financeiro, né? Pode-se alcançar, né, altos retornos financeiros, porém você precisa passar por várias fases no mercado, né, de mudança de cabeça principalmente, para que você possa realmente estar preparado para operar e ter lucros melhores, tá? Então voltei depois de 2010, fiquei um tempo ali operando, procurando me informar mais. Já tinha alguns livros ali no mercado que a gente procurava ali estudar e tentar se aprimorar dentro do mercado, porém sempre procurando ali um setup perfeito, uma técnica perfeita,
algo que a gente acertasse 100% das vezes que a gente entrasse no mercado, né? Então, sempre procurando, aí operava de uma forma, fazia algumas operações que davam certo, quando dava errado, aquela maneira de operar já não prestava, tentava mudar para outra, procurando indicador X, Y, Z, algum indicador milagroso que me desse ali um resultado fora do normal. E nunca encontrava nada, né? Porque no mercado financeiro, depois de um tempo, né? Depois que a nossa cabeça vai mudando, nosso mindset realmente vai mudando e a gente vai enxergando isso de uma forma mais profissional e mais tranquila, enxergando a realidade mesmo do mercado, né? Então a gente começou a reparar que realmente não existe setup perfeito, né? Não existe nenhuma fórmula dentro do mercado financeiro de técnicas, né, falando, que vai te trazer um resultado da noite para o dia, né? E nenhuma dessas técnicas, né? Hoje em dia tem muita gente que coloca bastante coisa no YouTube, tem muito vídeo, muita gente tentando ensinar algo, né, dentro do mercado financeiro, e a gente vê muita gente colocando coisas também, prometendo é, ganho fácil, prometendo coisas que não são a realidade do mercado, tá? É muito difícil, né? É uma fase de lapidação que cada um tem que passar dentro do mercado para que isso realmente, para que você possa tornar isso uma profissão, né? E poder viver realmente do mercado financeiro, tá? Então eu nesse tempo eu procurando muita coisa, né? Estudei bastante coisa e sempre tentando achar uma fórmula mágica que nunca vinha, né? E isso acaba trazendo bastante angústia para a gente fica bastante decepcionado porque entra com uma expectativa muito alta no mercado, ou muito alta em determinada técnica, em determinado setup e nunca dá certo, né? E aí a gente começa a se analisar, pensar que se é algo para a gente ou se não é, se isso é uma coisa séria ou se é um jogo, ou se eu que não estou sabendo operar, que não estou sabendo fazer a coisa certa. E até que um certo tempo, depois de quebrar e voltar, né, faz parte, muitas vezes a gente iniciante, ou quando está começando no mercado, pode muita gente vir falar para você que tomar cuidado, fazer um gerenciamento de risco correto, porém muitas vezes a gente acaba não dando ouvidos, né, para a pessoa e acaba querendo pagar para ver, né? E aí é onde muita gente se machuca, acaba perdendo dinheiro no mercado, quebra a conta, coloca uma expectativa muito alta em cima de alguma coisa e essa pessoa acaba realmente, em pouco tempo, né, dentro do mercado, desistindo, né? Desistindo por sair machucado demais dentro de uma expectativa que ele criou que não é uma expectativa realista, tá? Tem gente que com pouco dinheiro quer fazer muito dinheiro. Então, com R$ 500, R$ 1.000, é muito difícil você conseguir fazer R$ 500 por dia, R$ 1.000 por dia, 300, R$ 400 por dia. Não é uma coisa realista para quem está começando e nem para quem já tem um certo tempo de mercado, né? Realmente não é. Deixa eu dar uma mexida aqui. Então, realmente não é uma coisa. Só um minutinho. Pronto. Então, realmente não é uma coisa que é a realidade do mercado, né? Então, para a gente se tornar um trader realmente, a gente precisa passar por diversas fases, né? Uma lapidação mental, que eu acho que é a principal coisa para quem quer se tornar um trader de sucesso, um trader vencedor. Então, você precisa seguir uma metodologia, né? Dentro do mercado. Eu utilizo análise técnica, price action, realmente é o que faz eu enxergar o mercado com mais clareza, tá? Já tentei outras técnicas, tal, mas essa é a que fez mais sentido para mim. E escolher um ativo também é muito importante, né? No começo a gente tenta ficar pulando de ativo em ativo, então uma hora opera índice, outra está operando dólar, outra está operando tudo no mesmo tempo.
Então tudo isso aí realmente atrapalha para quem está começando, né? Então o ideal é você focar em um ativo, tenta se especializar nesse ativo, tenta verificar quais são as movimentações que esse ativo faz ao longo do dia, qual que é a média do tamanho de barras dentro que esse ativo acaba realizando ali, qual a volatilidade de uma barra desse ativo, né? Então tenta se especializar, treinar seus olhos para poder enxergar um ativo específico, né? Para que você realmente tente aumentar a sua chance dentro do mercado financeiro. Então você escolhendo um ativo, você vai tentar verificar que técnica que vai fazer mais sentido para você. Ou análise técnica purista, price action, utilizando volume, MACD, etc. Você vê a técnica que faça mais sentido para você, ou o indicador que faz mais sentido, tape reading. Então você vai ver ali dentro o que você vai se sentir mais à vontade e vai se especializar naquela metodologia operacional. Eu opero então o Price Action, um gráfico mais limpo, uso duas médias móveis só ali para auxílio, mas não é o principal para mim poder tomar uma decisão dentro das minhas operações, né? Mas o principal de tudo, né? Depois de você escolher uma técnica que você se adeque melhor, escolher qual gráfico que você vai operar, qual o tempo gráfico que para você se sente mais à vontade, aí você vai criar um plano de trade, um gerenciamento de risco, que para mim é o mais importante dentro do trade, tá? A gente não deve tentar ganhar tudo num dia só, né? É impossível, né? Tem gente que quer vender a casa, quer vender o carro, fez um curso de final de semana, viu alguns vídeos no YouTube e já quer colocar tudo no mercado financeiro, tudo no trade, achando que aquilo vai dar um grande resultado para ele, né? E pode até dar num dia, por uma sorte, por alguma coisa, né? Pode num dia ganhar uma porrada, mas se a pessoa não tem um plano de trade, não tem um gerenciamento correto para fazer as operações, é certeiro que essa pessoa realmente ela vai sair muito machucada do mercado, vai acabar entregando tudo que ela ganhou e até um pouquinho mais, né? Tem vários casos no mercado de gente que acaba colocando um capital maior do que pode perder, né? Colocando às vezes um dinheiro que levou a vida para poder estar conquistando, para poder estar juntando e coloca tudo no trade de forma destemperada, de forma não preparado ainda para estar realizando as operações, coloca tudo e acaba perdendo tudo, né? E saindo bem machucado e realmente aí depois até abandonando o mercado financeiro, né? Então a gente tem que ter cautela no mercado, a gente tem que ser realista, a gente tem que entrar com cuidado, né? Protegendo o quê? O seu capital, né? A gente não pode estar entrando no mercado financeiro para jogar dinheiro fora. Então, como precisamos de dinheiro para fazer as nossas operações, para fazer dinheiro, para buscar dinheiro no mercado, o nosso principal ativo e o que a gente tem que proteger a todo custo é o nosso dinheiro, né? Então você precisa primeiro, depois de entender uma técnica específica, de já ter um tempo de tela, entender o movimento daquele mercado e aí você começar a operar numa conta real dentro do mercado financeiro, você tem um plano de trade bem estabelecido para você, tá? Por quê? Porque às vezes o plano de trade para mim, dentro do capital que eu opero hoje, né? Ou para outra pessoa, é diferente, tá? Então, para cada pessoa tem um plano diferente. O que eu aceito perder, às vezes não é o que uma outra pessoa aceita, né? Então, cada um tem aquilo dentro de um capital que você colocou para operar. Você tem aquilo que que você aceita perder, que não vai te tirar do jogo de uma hora para outra. Então, isso é muito importante, tá? Muito importante. Mais importante do que um setup qualquer,
que muitas vezes, né, não tem setup infalível, né? O setup em si, todo setup funciona, toda a técnica funciona, desde que você tenha um bom gerenciamento de risco, um bom plano de trade, tá? Extremamente importante, tá, gente? Então, depois que você elaborou um plano de trade, aí você vai para o mercado realmente e você tem que seguir o plano à risca. Esse plano jamais pode ser alterado no meio do caminho, tá? Depois de um tempo, você tem 1, 2 meses utilizando aquele plano de trade que você fez inicial, aí você vai reavaliar, vai fazer um balanço, ver o que precisa melhorar naquele plano de trade, o que pode ajustar, o que não pode. Mas ao longo de um tempo, você precisa seguir o plano exatamente como foi elaborado, tá? Então, o plano, o que ele consiste? Ele consiste em você colocar num papel, né, um mapa de como que vai ser o seu operacional no dia. Então, se eu busco, por exemplo, fazer 2 operações no dia, um exemplo, e busco um resultado de X valor, eu tenho que saber qual que é o valor X que eu pretendo buscar no mercado, qual que é o valor máximo que eu aceito perder dentro do trade, né? Valor máximo por operação e o valor máximo diário, né? Então, o mais importante de saber o quanto eu vou ganhar, obviamente que nunca, dentro do meu plano em si, eu nunca busco operações que me dê menos do que 1 para 1, tá? Em determinados casos eu posso buscar 1 para 1, em geral 2 para 1, né? Nunca eu entro num trade com uma equação do trader, né, negativa, né? Numa operação onde eu vou buscar um resultado e, se caso, menor do que o meu risco na operação, né? Então, se eu tenho uma operação que eu estou arriscando 100 pontos, um exemplo, estou arriscando 100 pontos, jamais eu vou entrar na operação onde ela possa me dar ali 30, 50, 20 pontos, tá? Por quê? Porque eu posso ganhar algumas vezes, mas a vez que o mercado vier contra mim e pegar o meu stop, ele vai eu vou acabar saindo no negativo, né? Vai acabar com o meu lucro que eu tive de várias operações. E isso aí é ruim para o psicológico da gente, principalmente para quem está começando no mercado. Então a gente precisa ter bem claro em mente qual que é o seu plano de trade, para que você tenha um norte, né, durante as suas operações. Saber o que você quer buscar, quando você parar, tá? Mercado tem todo dia. Então, todo dia é um dia diferente, é um dia novo, né? Então, se você entregar tudo num dia, né? Isso acontece, comigo já aconteceu, né? Aquele dia de fúria que você tá vencedor alguns dias, um dia de loss, né? O mercado vem contra você e você está enviesado, achando que o mercado vai numa direção e não quer mudar por nada. E aí você toma um loss, você quer continuar operando, toma o segundo, toma o terceiro, já passou de um limite aceitável de perda naquele dia, mas você acha que pode recuperar, e você só vai aumentando o loss até que você entra em parafuso e acaba zerando a sua conta, sendo estopado pela corretora. Então é uma coisa muito complicada, né? Então, se você manter um plano certinho, né, ao longo de um mês de trade, você operando ali certinho todo dia, respeitando os seus limites dentro de um plano de trade traçado, dentro de uma perda máxima que você pode aceitar, tá, no dia, você pode sim, no final de um mês, conseguir bons resultados, né? E aí, devagarzinho, você vai tendo mais confiança, vai aumentando o seu capital, aumentando o lote devagarzinho, né? Sempre com consciência e o principal, protegendo o seu capital operacional, né? Eu tenho um plano de trade que eu só vou escalando os meus lotes à medida que eu já estou positivo dentro do mercado, que eu já tenho uma gordura, né, que o mercado me deu. Então eu vou, né, fazendo um escalonamento de lotes dentro daquilo que eu já conquistei dentro do mercado. Então eu não posso sair fora do que? Do meu plano, do meu operacional. Se deu o meu stop diário, eu paro de operar, né?
paro de operar naquele dia, porque amanhã tem mais. E amanhã eu posso vir fazer uma boa operação e compensar um loss que eu levei no dia anterior, né? Então, agora se eu levo um loss maior do que um dia de trade eu posso vir a recuperar, já começa a ficar difícil, a cabeça já começa a ficar muito perturbada, né? Então a gente tem que ter bastante tranquilidade, saber o que está fazendo, né? E aí eu voltei depois de um tempo novamente aí nas operações, né? Ainda estamos em fase de ajuste, em fase de aprendizado, porque aprendizado a gente tem todo dia dentro do mercado. Ainda opero pequeno, né? Minha conta é uma conta ainda pequena, mas a gente tenta aí manter o nosso plano, né? Para quê? Para que a gente, depois de um certo tempo, a gente possa vir aumentar os nossos lotes devagar, sempre com responsabilidade, né? E lá na frente, quem sabe, a gente realmente poder colher os frutos, né? De tudo que a gente vem fazendo aí ao longo dessa caminhada, né? Desse processo que é virar um trader de alta performance, né? Tive algumas pessoas que me ajudaram ao longo do período, né? Alguns traders que realmente passam conhecimento de forma correta, de uma forma adequada dentro do mercado, né? O Felipe Aranha, que é uma pessoa que é bem sensata dentro do que fala, ligado à técnica do Al Brooks, Price Action. Então, tudo isso aí, né? E o dia a dia nosso operacional, tudo isso aí tem me ajudado bastante e me ajudou, né? A realmente virar a chave, né? Psicológica, chave mental e realmente hoje a gente consegue ter bastante tranquilidade dentro do nosso trade, né, dentro do nosso operacional e fazendo um gerenciamento de risco da forma correta, tá? Então é isso, pessoal. Muito importante vocês terem um plano de trade, quem está começando agora, né? Dê tempo, né? Se dê tempo para você poder estar entrando no mercado de uma forma mais tranquila, né? Não jogue seu dinheiro fora, não opere de uma forma emocional, né? Achando que o mercado é fácil, não é fácil, tá? Achando que é um banco onde você vai colocar X valor e vai tirar 3 vezes aquele valor com pouco conhecimento, com pouco tempo de experiência dentro do mercado financeiro, com pouco dinheiro. Então, realmente isso não acontece, tá? Então, mas se você tiver tranquilidade, resiliência, tentar se conhecer melhor, né? Dentro do mercado financeiro, tentar melhorar o seu psicológico, melhorar o seu mindset, né? A sua cabeça, que eu acho que é o principal ponto, né? De um trade vencedor para um trader perdedor. Com certeza você e todos nós vamos realmente conseguir ter sucesso dentro do mercado, tá? Hoje a gente está aqui com o mini índice, tá? Aberto, um mini índice Bovespa, gráfico de 5 minutos. Como eu falei para vocês, já fiz uma operação hoje, tá? Já fizemos aqui, saímos com lucro da primeira operação, R$ 46 com um contrato, que é o que me permite nesse momento, tá? E aqui por que eu fiz uma operação comprada, tá? Porque eu tinha observado essa região aqui, que era uma região muito importante, de uma resistência muito forte, tá? Que vem de muito tempo, onde o mercado vinha respeitando, né, essa região. E assim que o mercado abriu hoje, com um gap de alta, já rompendo esta região aqui, eu já comecei a observar o mercado procurando entrar comprado em alguma oportunidade que o mercado pudesse vir a dar, tá? Então o mercado abriu nesse gap, tá? E aí ele veio fazendo algumas barras vendedoras, porém ainda com bastante sombra, né? Veio caindo com um pouco de dificuldade, barra de tendência, doji, bastante doji, ficou lateral aqui nesse momento, tá? Eu tenho uma média de 20 períodos, tá?
que é o que Al Brooks utiliza no gráfico dele e que a gente acaba utilizando aqui também no nosso gráfico. E aí o mercado ele veio testar essa média móvel de 20, estava mais ou menos aqui numa região de 50% dessa pernada, tá? Então estava numa região aqui mais ou menos de 50%. E aí ele fez um candle interessante, né? Já havia feito aqui 3 tentativas compradoras sem sucesso. E aqui no teste dessa média, reverteu boa parte desta barra aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Então o mercado reverteu boa parte desta barra aqui vendedora, deixou uma barrinha compradora aqui e teve continuidade nesta barra aqui, rompendo esta região, tá? Rompendo aqui esse topo anterior deixado, né? Então a barra de rompimento, ainda com uma sombrinha aqui em cima. E aí eu tomei posição ainda na formação deste candle, quando faltava pouco tempo para terminar, entramos aqui mais ou menos nessa região, tá? Deixa eu marcar aqui para vocês. Entramos mais ou menos aqui nessa região, tá? Esperando que o mercado pudesse então ter continuidade deste movimento de alta e pudesse vir pelo menos testar essa máxima aqui, que era a máxima do dia até então, tá? Então estruturamos o nosso trade, meu stop inicial, que é um stop de 150 pontos, estava posicionado aqui abaixo dessa barra aqui, que foi a barra de entrada, tá? E aí a gente começou a gerenciar o nosso trade e verificar aqui a possibilidade talvez dele vir buscar realmente testar essa região aqui, que era o topo do dia, tá? O mercado foi a nosso favor, né? Aqui ainda deixou uma sombra, aqui eu fiquei já um pouco com a pulga atrás da orelha, comecei já a dar uma gerenciada aqui no meu stop, porque essa barra não foi uma barra muito legal, né? Aqui a gente teve bastante vendedores aqui nessa barra, deixou aqui uma sombra, né? Uma sombra grande até. Porém, na barra anterior, na próxima barra, ele já abriu aqui nessa região e já abriu com força para cima, né? E aí a gente se manteve no trade, saiu no gain aqui nessa região, tá? No teste do topo, tá? Com um contratinho, R$46, né? Fizemos o nosso trade do dia. E agora a gente observa aqui novamente o mercado, verifica o que ele vai fazer. Aqui no momento o mercado vem trabalhando lateral, né? Então o mercado hoje, até o momento, apresentando que pode ficar lateralizado, né? Que uma das características do mercado lateral é esse Big Down e Big Up, né? Que são as pernas de baixa forte, perna de alta forte, para cima, para baixo, né? Então ele não segue uma tendência muito clara. A gente vê que ele teve uma perna para baixo, perna forte para cima, aí novamente reverteu o movimento para baixo, né? Aqui a gente esperava, depois de um movimento forte desse aqui para cima, esperava um pullback, tá? Pullback um pouquinho menor aqui, até uns 50% aqui dessa perna, né? Ou até aqui a média móvel, testando a média móvel e ganhasse força novamente para subir. E não foi o que aconteceu, aqui ele está fazendo um pullback um pouquinho mais profundo, tá? Vindo testar essa região aqui novamente, essa região aqui da mínima do dia. E me parece realmente que ele possa ficar aqui nesse momento dentro deste range aqui, tá? Um range de 700 pontos mais ou menos, aqui ficando lateral, tá? Então, pessoal, é isso aí, tá? Por hoje. Logo mais aí vamos fazendo novos vídeos, tentando aprender juntos, tá? Trocando experiência, que eu acho que é o que é mais importante. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.